Boa noite, companheiros, amigos, simpatizantes da doutrina espírita. É um grande prazer recebê-los mais uma vez aqui na sessão online da Casa Espírita Chico Xavier de Passo Fundo. Nós, inicialmente, já pedimos que deem um like se gostarem deste conteúdo e que também se inscrevam no canal caso não sejam inscritos. De imediato, convido para que nós possamos fazer uma breve oração em busca da sintonia com o nosso mentor espiritual, com os mentores espirituais desta sociedade espírita, buscando favorecer a absorção deste conteúdo, que é um conteúdo muito inspirador e é um conteúdo que nos trará mecanismos, instrumentos para avançarmos no nosso processo evolutivo. Estamos trazendo hoje, então, para compartilhar a prece de Cáritas, que é uma prece bastante conhecida, que é uma prece que foi psicografada no Natal de 1873, na França, pela médium Madame Creel, que é uma médium que teve outras participações, teve várias participações na codificação. Ela tinha contato pessoal com Allan Kardec, e o espírito que se denomina Caritas, ele também trouxe lá no Evangelho segundo o Espiritismo, itens 13 e 14, mensagens a respeito da caridade, porque caritas significa, em latim, caridades, mas ela usa no plural, então caritas, né? Ou carita, eventualmente. Geralmente usamos caritas. Eu trago esse trabalho por um desejo meu de refletir um pouco a respeito desta oração. E eu trago esse trabalho baseado num trabalho que existe no YouTube da companheira espírita professora lá da Paraíba, Denise Lino. Ela fez um trabalho, então, de interpretação dessa oração, de dissecação de todas as partes, de todas as afirmativas da oração, e também pesquisou um livro do professor Regis de Moraes, que é um professor que escreveu, é espírita também, escreveu a obra Cáritas e sua prece histórica. Então, nós sabemos que na doutrina espírita nós não trabalhamos o tempo todo, pouquíssimas vezes, com preces decoradas. Mas há algumas, digamos assim, situações em que nós damos preferência ou usamos até em momentos que a concentração, ou que a situação possa exigir um pouquinho mais de nós e eventualmente nos falte a inspiração para a prece espontânea, que é o que é orientado, ou para congregar aqueles que ali estão, às vezes em momentos de oração em que não são só pessoas espíritas em torno da situação. Então, assim, nós temos o Pai Nosso, que foi deixado por Cristo, nós temos a oração de São Francisco, que é uma oração também aceita universalmente, e a prece de Cáritas. A prece de Cáritas, então, eu inicio lendo o texto completo da prece e depois nós vamos conversando a respeito de cada parte. Então a prece nos diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a nossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre.
que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor podem iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento, subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve se refletir a vossa puríssima imagem. Essa então é a oração, e nós vamos começar agora a refletir cada parte, cada afirmativa dessa oração, porque ela nos diz muito. Ela então foi psicografada no século XIX e ela inicia com a afirmativa: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. E esses dois atributos de Deus, que inclusive são atributos trazidos na questão número 1 do Livro dos Espíritos a respeito de Deus, no momento que nós dizemos Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, entende-se que nós estamos conectados dentro da nossa situação de filiação divina. Quando dizemos nosso Pai, estamos nos referindo a Deus como nosso Pai, Criador de tudo que existe. E estamos afirmando já de que Ele é todo poder e bondade. Então, o Espírito se dirige diretamente ao Criador, ressaltando esses atributos de poder e bondade que por si só já nos trazem um alento, uma confiança nesta relação. Aí a oração continua dizendo: dai força àquele que passa pela provação. E a força no momento da provação é fundamental, porque nós temos vários níveis de provação, de testes aos quais nos submetemos no dia a dia. Mas quando falamos em provação, estamos falando daquela dificuldade às vezes um pouquinho maior, um pouquinho mais complexa, que exige um pouco mais de nós. Então, dependendo da provação, nós realmente precisamos da sintonia, da solicitação e da resposta que sempre virá da parte de Deus, que é todo poder e bondade. Todos nós, indistintamente, passamos por momentos de provação, em vários momentos da nossa caminhada. Na sequência, diz assim: dai luz àquele que procura a verdade. No Evangelho, Jesus deixou registrado, ou ficou registrado, a partir dos evangelistas, a afirmativa: conheceis a verdade e a verdade vos tornará livres, vos fará livres. Então, a busca da verdade, ela é muito importante para que nós possamos ascender, andar adiante. Aqui, evidentemente, não se trata de uma luz solicitada para a procura da verdade, de uma luz física. Evidentemente que se trata da luz da lucidez, da luz da consciência, da luz para a nossa orientação espiritual. Na sequência, o Espírito, falando então com o Criador, pede que ele coloque no coração do homem a compaixão e a caridade. Todos sabemos e sempre relembramos que o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. E aqui nessa afirmativa, o Espírito junta compaixão e caridade.
acredito que sejam duas atitudes relacionadas uma com a outra. Porque se não tivermos a compaixão, provavelmente não acontecerá a caridade. A compaixão é um ato de sensibilidade para com aquele que sofre. É um ato de empatia. Então, quando nos colocamos em compaixão, nos disponibilizamos também para a caridade. E aí, na sequência, Cáritas diz assim: Deus, dai ao viajor a estrela guia. Lembrando, mais uma vez, que essa oração foi psicografada no final do século XIX, nós podemos lembrar que a situação do planeta naquele momento ainda era de muitos transportes, inclusive marítimos, mas até mesmo terrestres, serem feitos a partir da orientação das estrelas, porque durante muito tempo as constelações foram estudadas e eram usadas como referência para aqueles que viajavam. Então ela diz: dai ao viajor a estrela guia. Estamos agora no século XXI, mas esta oração ela é totalmente atual, importantíssima nas suas afirmativas. Continua totalmente plena de significado. E aí então todos continuamos sendo viajores e precisamos da estrela guia, que é aquele norte, que é aquela referência importante, que no nosso caso é o próprio Deus, o próprio Criador, que no nosso caso, na doutrina espírita, é o Jesus que foi nos dado como modelo e guia e a quem recorremos o tempo todo, ou devemos recorrer o tempo todo, como uma estrela guia, a nos situar e a nos puxar para a frente e para cima. Ao aflito, a consolação, ao doente, o repouso. Aquele que está aflito, e muitas vezes nós estamos aflitos, já estivemos, podemos estar eventualmente em torno deste momento, ou estaremos com certeza na nossa sequência evolutiva. O aflito é aquele que está passando por uma provação difícil, por uma situação de mais desamparo, onde a consolação de uma palavra, de um olhar, de um abraço, de uma oração, pode auxiliá-lo a passar por esse momento mais difícil. E quando ela fala ao doente o repouso, também lembrando do século XIX, as pessoas tinham uma média de vida física muito baixa. As pessoas do povo, os trabalhadores, porque as condições de trabalho eram muito difíceis. O trabalho era executado em 12 a 14 horas diárias. E muitos estavam doentes e não tinham o direito, a condição do repouso. E também a Denise Lino, em quem eu me baseei para fazer esse texto aqui, ela diz, nos lembra, muito oportunamente, que às vezes o doente não consegue ter repouso, embora o repouso seja parte fundamental da cura, da melhoria do estado físico e mesmo emocional e mesmo espiritual, que muitas vezes o doente precisa cuidar de outros que estão ainda mais doentes. Então, o repouso para quem está doente é uma grande necessidade e é uma bênção para quem consegue tê-lo, fazê-lo. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Aqui somos lembrados pelo Espírito, tão conectado com a caridade, tão conectado com a bondade e com o amor de Deus. Lembramos de que, quando realizamos algo que nos torna culpados, e isso é totalmente recorrente na nossa caminhada, por desconhecimento, por imprevidência, por falta de força para fazermos diferente, fazemos coisas das quais nos arrependemos.
nos culpamos. E aqui então o Espírito lembra que o arrependimento é muito importante para que se volte para o caminho, para o trilho e se siga a caminhada. A verdade para o Espírito, que ela já havia falado antes. A criança o guia e ao órfão o pai. A Denise Lino, então, essa professora da Paraíba, ela nos lembra que também no século XIX havia muitos órfãos na Europa. E na França, o trabalho da incipiente indústria, da industrialização, utilizava muito crianças em torno de 10 anos, que eram mão de obra, e mulheres, se sabe também, que eram a mão de obra para essa indústria. E muitos pais morriam, muitas crianças ficavam sem pais. Isso ocorre ainda hoje em vários lugares do mundo, por várias situações. Então, é uma lembrança a que nós também, embora o pedido seja a Deus, mas nós somos co-criadores da criação, que nós possamos olhar para essa criança, sermos eventualmente o guia desta criança que está sem pai, que está sem mãe. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. É claro que a bondade de Deus se estende sobre tudo que Ele criou. Somos uma centelha, somos uma fagulha da criação. Estamos em processo de desenvolvimento. E tudo que está sob o manto da criação recebe a bondade de Deus. Eu entendo aqui que talvez caiba a nós nos colocarmos na situação de gratidão por essa bondade que se estende o tempo todo sobre tudo que é criado e que possamos também, mais uma vez, sermos agentes ativos, acionando a nossa pequena, mas importante bondade para que ela possa atingir mais e mais irmãos. Porque a realização do bem é a grande bandeira, é o grande núcleo do qual nós não devemos nos afastar, a fim de podermos seguir a nossa marcha. Continuando então esta reflexão a respeito dessa oração tão importante, nós temos a afirmação: piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. E aí nós temos a situação de lembrarmos que um dos pontos de apoio, de desenvolvimento do raciocínio espírita é a existência de Deus. E que nós, espíritas, temos um conhecimento que é, poderia-se dizer, sem falsa vaidade, privilegiado em relação a Deus, da maneira com que ele é trazido na codificação, de uma maneira muito lógica, muito consequente. E nós acreditamos, como espíritas, que conhecemos esse Deus que foi trazido e que é fundamental. Essa consciência de Deus é fundamental para nós em todos os momentos da nossa vida. Então aqui ela pede piedade para aquele que não conhece Deus, para aquele que talvez esteja ainda numa perspectiva muito material e não consiga ou não deseje sintonizar com a criação. E ela pede também esperança para aquele que sofre, porque a esperança é um bálsamo, é uma dádiva dentro de uma situação de sofrimento. A esperança, às vezes, ela é acionada a partir de uma prece, de uma oração, de uma palavra de alguém, de o vislumbrar de uma paisagem que nos estimule, que nos mostre algo que possa nos estimular, mas principalmente dentro essa esperança do recôndito do nosso coração. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz
a esperança e a fé. Ela traz aqui a necessidade que temos de 3 ideias, que não são só ideias, são ideias energia, são ideias ação, que são a paz. Ela retoma a esperança e a fé. Nós sabemos que os espíritos consoladores, que são espíritos mais próximos da criação e de Jesus, estão por toda parte, buscando levar essa tríade: paz, esperança e fé. E sabemos também que muitas vezes, por despreparo nosso, nós não absorvemos, não recebemos adequadamente essas dádivas. E aí, mais uma vez, eu entendo que nós podemos, ainda que de maneira muito pequena, mas não menos importante no contexto da vida e da nossa vida de cada um, sermos auxiliares dos Espíritos Consoladores, levando por nossa vez ao nosso semelhante um pouquinho da paz, da esperança e da fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Aqui, no momento em que fazemos essa afirmação, estamos reconhecendo que Deus é grandioso, que uma pequena fagulha, uma pequena centelha do amor dele pode incendiar a terra de amor, de tudo aquilo que é perfeição. Mas sabemos que ainda estamos muito longe da perfeição. Sabemos que somos perfectíveis, mas o caminho é longo. E aqui então, ao dizer, Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra, estamos crendo, admitindo, nos colocando juntos com esta afirmativa de que o poder de Deus é imenso, é o que há de realmente poder, é o poder de Deus. E aí ela continua dizendo assim: deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Aqui nós somos talvez convidados a lembrar o momento de transição do nosso planeta, de provas e expiações para a regeneração. E quando bebermos, a maioria de nós, até que um tempo todos terão bebido na fonte fecunda e infinita do Pai Criador. Então todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Porque estaremos todos espontaneamente, conscientemente, nos enquadrando dentro da lei natural, dentro da lei divina. Um só coração, um só pensamento, então subirão até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Porque no momento em que tivermos uma unidade, isso pode já ser antecipado agora por nós, num grupo que nós consigamos uma unidade maior, uma homogeneidade melhor, maior, de intenção e de prática dentro da própria doutrina, nós teremos esse uníssono, teremos essa possibilidade de nos tornarmos um, a fim de buscar, através de um só coração e um só pensamento, reconhecer o amor de Deus e nos alimentarmos nele. Aí ela faz a referência como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. É a receptividade, é a disponibilidade que nessa hora temos, dizendo a Deus: estou pronto, quero sentir mais a tua presença, quero ser mais participativo na tua obra de criação e aperfeiçoamento. Então aqui a montanha, que é uma referência a Moisés, também é uma referência a cada um de nós, na medida em que vamos subindo, vamos galgando, e no alto da montanha das nossas conquistas encontramos melhormente o Pai. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E aqui então, o Espírito
que se denomina Caritas na mensagem, nos diz de alguns atributos de Deus. Poder é o poder absoluto, bondade é a bondade absoluta que existe no universo. Beleza é por conta da nossa inteligência, da nossa sensibilidade, que podemos ver já um pouco de beleza na nossa vida. Muito embora belezas muito maiores nos aguardem e nos esperam, como sabemos através das obras que nos descrevem regiões do plano espiritual superior. E aí Deus é perfeição. E aí ela diz: ó perfeição, queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. A nossa misericórdia, a vossa misericórdia, a misericórdia do Pai, ela é constante, ela é uma lei imutável. Mas é muito importante que nós sintamos isso no nosso peito. É muito importante que nós tenhamos esta consciência, esta certeza da misericórdia de Deus, que não duvidemos do seu poder, da sua bondade. E aí então, diz assim: Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Somente através do trabalho no bem, como já se falou antes, poderemos avançar, poderemos nos tornar mais filhos de Deus e mais preparados para as sequências da nossa vida. Então, a força de ajudar o progresso para subir até Deus é o caminho. Na verdade, podemos dizer que é o único caminho. E ajudar o progresso é ajudar a si mesmo, é ajudar no seu entorno, de todas as maneiras, para que o espírito imortal realmente possa seguir, possa ascender. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. A caridade é esse sentimento tão amplo, tão completo, que abrange todos os níveis da nossa existência física, material, espiritual, emocional, psicológico. Então, aqui o Espírito pede a caridade pura. O processo de caridade que realizamos hoje já é melhor do que aquele que realizávamos ontem, com certeza. E na sequência vamos aprender e vamos mergulhar ainda mais nessa proposta da caridade como a única salvação. Então, a caridade que vai se tornando em nós cada vez mais pura, juntando-se com a fé e a razão, porque somos a doutrina da fé raciocinada. Precisamos passar tudo pelo crivo da razão. A emoção, o sentimento e a razão são as duas grandes asas que nos auxiliam e que nos deslocam. E, finalmente, ela diz: dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve se refletir a vossa puríssima imagem. Me parece que aqui é a aquisição, é a chegada a um ponto que hoje é distante para nós, mas ele é alcançável. E pela lei de progresso, estamos sempre a caminho dele. Com maior ou menor velocidade, estamos indo ao encontro da simplicidade. A simplicidade aqui é colocada como aquele elemento que vai nos tornar os espelhos da própria bondade do Pai de Deus. Então, essa foi a nossa proposta de hoje, que possamos mergulhar nesta oração, que é uma verdadeira poesia, nesta oração que está totalmente impregnada de grande amorosidade desse Espírito pelo Criador. Que possamos acompanhá-lo nestas súplicas, nestes desejos que são tão importantes para todos nós.